Muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Ana, sou trader e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a última aula bônus da minissérie Expert em M1. Então, se você não assistiu a minissérie, para tudo aqui, assista, porque tá realmente imperdível, né? E eu decidi trazer mais essa aula, turma, para poder complementar o aprendizado de vocês, tendo em vista que algumas pessoas ficaram com dúvidas sobre o conteúdo que foi ministrado. Então, o que eu fiz? Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e pedi para a galera deixar as principais dúvidas que ficaram da minissérie, e hoje eu vou responder essas 10 principais questões, e fica comigo, porque muitas vezes a dúvida do colega pode ser a tua dúvida também. Talvez seja aquele detalhezinho que falta para você também melhorar a sua assertividade e se tornar consistente. Então, let's bora! E claro, se você não me segue no Instagram, já segue lá, @Ana_Tavares. Segue, manda um oi, fala que você é inscrito aqui do canal, que eu espero que você esteja inscrito, né? Que se você não está inscrito também, já se inscreva no canal, deixa o like, porque acreditem se quiser, a galera assiste os vídeos, mas muitas vezes não deixa o like. Então, se esse conteúdo soma na tua vida, se te ajuda de alguma maneira, se te faz lucrar no mercado, deixa o like pro YouTube, mostrar esse conteúdo para o maior número de pessoas possível. E esse ano, se Deus quiser, a gente tem que chegar nesses 200k, né, gente? Bom, conto com a ajuda de vocês. Vamos pro conteúdo, né, sem mais enrolação. Bom, eu vou começar com a pergunta do César, que ele colocou assim: Ana, depois de marcar as médias com pavios de M5, volto para M1. Em que momento do relógio devo entrar na operação? Muito boa pergunta, César. Vamos fazer uma simulação de como seria se nós fôssemos operar aqui nesse caso. Estou aqui com o gráfico aberto, não vou ficar perdendo muito tempo escolhendo pares, tá? Porque a gente não vai operar juntos agora, a gente só vai tirar dúvidas, tá? Então vamos imaginar que aqui eu tenho uma região onde eu tenho ali uma confluência de médias móveis com pavios de M5, né? Essa é a base da nossa estratégia. Qual é o momento do relógio para entrar na operação? A primeira coisa de tudo, você já está cansado de saber, é que depois que você marcou em M5, você vai jogar para M1 e, se precisar, você marca também a linha de tendência, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a linha de tendência de alta acontecendo aqui. Vou identificar qual que é a tendência predominante, a gente ainda tem uma tendência de alta, e eu só vou entrar na operação a partir do momento em que o preço toca a minha marcação, obviamente, né? Só que o que você precisa se ligar aqui? Você precisa se ligar nesse carinha aqui, que é o cronômetro da vela de M1 que está acontecendo. Então, vamos lá. Vamos imaginar que, só para dar exemplo, tá, pessoal? Vamos imaginar que eu tenho uma região aqui marcada, tá? Só para exemplo. Vamos imaginar que essa vela, ela veio tocar essa região com menos de 30 segundos, que é o que está acontecendo agora. Se essa vela tocar a região, a minha marcação, com menos de 30 segundos, eu só vou entrar aqui para fazer a minha operação, seja para cima ou para baixo, de acordo com a minha análise, tá? Isso se tocar com menos de 30 segundos. Então, se tocou com menos de 30, está 100% dentro dos meus filtros e gatilhos, eu vou entrar aqui para cima ou para baixo, de acordo com a minha análise. Agora, se o preço tocar a minha marcação com mais de 30 segundos, como está aqui agora, antes de apertar o botão, antes de apertar o gatilho, você tem que vir aqui e selecionar a segunda caixinha, ok? Antes de apertar o botão, você tem que vir aqui rapidamente e selecionar a segunda caixinha. Por quê? Porque se você não marca aqui a segunda caixinha, a sua operação acaba finalizando na mesma vela se o cronômetro estiver com mais de 30 segundos. Tudo que eu ensino para vocês aqui em M1 são estratégias voltadas para operar para a próxima vela. Por isso que é muito importante você se atentar ao tempo de expiração antes de apertar o gatilho, tá? Então, por isso que eu falo que ser trader é treino. Não adianta você querer ganhar dinheiro do dia para a noite, porque são muitos detalhes para você se atentar. São muitas informações, sim, mas que com treino, prática e todo dia experiência, cara na tela, você vai tirar de letra em pouco tempo, mas você tem que ter paciência, né? Então, além de se atentar a todos os filtros e gatilhos da estratégia, você também tem que prestar muita atenção nessa questão do tempo de expiração. Agora aqui entra um detalhe muito importante, presta bem atenção. Se você estiver operando no mercado aberto, na corretora Cotex, isso aqui vai estar aparecendo para vocês automaticamente. Agora, se você estiver operando em OTC na corretora Cotex, muitas vezes aqui em tempo de comutação, se você clicar em cima dessa frase, ele vai aparecer assim:
com esses números aleatórios, tá vendo? Se tiver assim para você, está errado. Então, você tem que vir aqui, vou até marcar uma setinha para vocês poderem ver, ó. Você tem que vir aqui, clicar em tempo de comutação, essa frase aqui. Clicou, aí vai mudar para o horário, tá vendo? Isso só quando o mercado está em OTC, porque quando está em mercado aberto, já geralmente fica normal, tá? Então, se estiver em OTC, tá com aqueles números aleatórios, tá errado. Você tem que estar aqui com o horário do dia. Por exemplo, agora são 17 horas e 16 minutos. Aqui, a próxima vela já finaliza às 17h17, 17h18, por aí vai. Então, aqui tem que estar acompanhando o horário do dia, do momento em que você está operando. Se tiver com esses números aleatórios aqui, tá errado, beleza? Show! Então, o tempo, o momento em que você vai entrar ali na operação, César, se estiver dentro dos seus filtros e gatilhos, da forma que eu acabei de explicar, ok? Segunda pergunta da Jaque, que ela pergunta assim: em M1, eu só analiso o tempo maior M5? Eu entendi que ela perguntou assim, se eu só devo ficar de olho no tempo em M5. Sim e não, Jaque, porque o que acontece? Em todas as operações que você for realizar, você vai ter que obrigatoriamente jogar para M5 para analisar o movimento da vela de M5 antes de apertar o botão. Isso todos vocês já estão cansados de saber. Porém, contudo, todavia, entretanto, quando se trata de um fechamento de time maior, é importante também você dar aquela conferida antes de apertar o botão. Então, por exemplo, quais os times maiores que eu devo ficar de olho? No fechamento, só no fechamento. M15, M30 e H1. Então, quando eu tenho ali o fechamento de uma vela de M15, nos 2 últimos minutos, 3 últimos minutos, é importante também jogar para M15 para dar uma conferida no movimento dela. M30, mesma coisa. Fechamento de H1, virada de hora, mesma coisa. Em 2, 3 últimos minutos, dou uma olhadinha. Por isso, pessoal, que é importante vocês assistirem o vídeo de leitura de velas que eu pedi para vocês assistirem em todas as aulas aqui. Passei como lição de casa e muita gente não viu. Então, assistam esse vídeo, que é o vídeo de leitura de velas que tem aqui no canal. Tem 2 vídeos importantes. E tem um outro vídeo também, que é o de reversão em times maiores. Eu vou deixar esse link de reversão em times maiores aqui embaixo para vocês poderem assistir. Tem que assistir se quiser ter assertividade, até porque as respostas para essa pergunta estão lá, tá bom? Explicado tudo no detalhezinho para vocês. A pergunta 3 foi da Lidiane e ela perguntou assim: sei que entrar até os 15 segundos é ótimo. E depois dos 15, até quanto posso entrar? Então, lembra que eu passei para vocês, acho que na segunda ou na terceira aula, lá na aula de gatilhos, né? Que pegar operações quando a vela de M1 toca com até 15 segundos, é mais provável dela reverter, ou seja, é mais seguro, né? Então, ela perguntou assim, eu sei que pegar até os 15 segundos é o melhor cenário. Mas e se ela não tocar nos 15? Se ela tocar depois dos 15, até quanto eu posso pegar? Então, gente, isso é muito relativo. Porque assim, se eu tenho ali todo o cenário ao meu favor, tá a favor da tendência, a vela de M5 não está revertendo, eu tenho confluência de médias com suporte, blá, 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 tá tudo incrível, tá? Independente do tempo que a primeira vela de M1 vai tocar na minha região, eu pego, tá? Isso se for a primeira vela com todo o cenário a meu favor. Então, imagina que eu tô aqui operando, tá? Aí a vela faz isso aqui, ó. A vela nasce, ok? E aí ela vem. Quando dá, tipo assim, 40 segundos, ela toca na minha marcação. Eu posso pegar? Se eu tenho todo o cenário a meu favor, é a primeira vela de M1 dentro da vela de M5, eu, Ana, me arrisco a pegar. Porém, se eu não tenho todo o cenário a meu favor, muitas vezes a vela de M5 está revertendo, ou a vela de M1 está revertendo, ou muitas vezes não é a primeira vela de M1 dentro da vela de M5 que está vindo tocar, às vezes é a segunda vela que está vindo tocar aqui, e aí eu tenho a primeira vela aqui, ó. Aí a segunda vela nasce e vem, demora um tempão para tocar e vem tocar aqui nos últimos segundos. Cara, eu já não tenho mais todo o cenário a meu favor. Então, eu já evitaria esse tipo de situação, esse tipo de operação. Por isso que eu falo para vocês que existem cenários e cenários. E tudo vai depender de 2 coisas, tá? Do nível de risco que você está disposto a correr e do cenário que você está operando ali. Até porque cada pessoa tem um perfil. Tem pessoas que são mais conservadoras, preferem sempre esperar o cenário perfeito. Essas pessoas vão ficar mais tempo
esperando oportunidades, porque elas são muito perfeccionistas, e existe outro perfil de trader que é o mais vida louca, que vai se arriscar um pouco mais, ele vai fazer mais operações, mas ele vai tomar mais loss também. Então, tudo depende do teu perfil. O importante no final das contas é seguir a gestão. Então, o que você precisa entender de uma vez por todas? Quanto mais tempo a vela demorar para tocar na tua marcação, maior a chance dela romper. E quanto antes ela tocar, maior a chance dela respeitar a tua marcação, entendeu? Então, se você colocar isso na sua cabeça, você vai juntar com todas as outras informações para definir se faz sentido ou não você comprar aquela bronca para ver se o crime vai compensar ou não, tá? Então, é sobre isso. A quarta pergunta é do Cláudio, tá? O Cláudio perguntou assim: o momento da entrada em M1 é para a mesma ou para a próxima vela? Sempre para a próxima vela. Se você está operando para a mesma vela essa estratégia, você não está seguindo a estratégia. Tudo que eu ensino aqui no canal para M1 é sempre para a próxima. Como eu ensino, quando eu falo de M5, eu ensino tudo para a mesma, mas em M1 eu ensino para a próxima, porque a probabilidade de respeitar as análises dentro do que eu ensino é maior. Então, todas as operações sempre para a próxima, do jeitinho que eu acabei de explicar para vocês. Tocou por mais de 30 segundos, tem que selecionar a segunda caixinha para pegar para a próxima vela, beleza? A não ser que toque com menos de 30, aí você não precisa fazer nada, que ele já marca para a próxima automaticamente. Quinta pergunta é do Diego, e ele perguntou assim: Ana, sempre considero os pavios das últimas duas velas ou posso pegar de velas do passado? Diego, o que você precisa entender? Em M1, tudo é muito dinâmico, tá? Então, o movimento gráfico, ele muda o tempo inteiro. Às vezes, eu tô querendo pegar uma operação aqui, e aí daqui a pouco a tendência já reverteu, já não tá mais a favor da tendência predominante, não vai mais fazer sentido. Então, vamos imaginar aqui. Imagina que eu tô com um gráfico em M5, e aí eu identifiquei uma região muito interessante, que é essa região que ele veio, tá até rompendo agora. Essa aqui era a minha região de entrada. Rompeu, não peguei, beleza. Mas vamos imaginar que eu também marquei aqui atrás, ó. São velas mais do passado, tá vendo? Imagina que eu marquei aqui, vou até colocar em rosa, para vocês poderem ver. E aí eu tô esperando o preço tocar esse ponto aqui, ó, para poder fazer a minha marcação, beleza? Esse aqui é o meu ponto de entrada, porque aqui atrás eu tinha médias móveis, zona forte de retração de M5, tudo lindo, tudo maravilhoso, e é uma região lindíssima para fazer uma compra. Porém, lembra que em M1 tudo é muito, muito dinâmico e muda o tempo inteiro? Cara, se eu marco uma região muito do passado, possivelmente quando o mercado for tocar aquela região, o movimento dele já vai ter mudado. E a tendência já não vai mais estar favorável para aquela operação, entendeu? Então, se aqui antes eu entraria numa operação de compra, que estava tudo lindo naquele momento em que eu marquei, né? Como é uma região muito do passado, pode ser que no momento em que eu tenha que executar a operação, aquela região já não seja mais uma região que eu posso considerar, porque já reverteu a tendência, foi o que aconteceu aqui. A gente tinha uma tendência de alta predominante, ele perdeu aqui o último fundo válido e agora já está revertendo. Então não faz mais sentido para mim pegar a operação nesse suporte, entende? Por isso que é muito importante você sempre priorizar marcações mais próximas do preço atual. O preço atual é sempre onde está acompanhando aqui a linha pontilhada com o cronômetro, como eu já expliquei para vocês, tá? Então sempre priorizo operações nas velas mais próximas ao preço atual. E sempre, pessoal, sempre as velas que estão com pavios alinhados. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho o preço atual acontecendo, ó, aqui nesse ponto. Concorda? Só que olha que legal, aqui eu tenho um pavio com outro pavio de M5 alinhado, praticamente, tá vendo? Ele tá bem rentezinho aqui. Então, aqui eu poderia marcar uma região interessante. Não tem média, tá? É só exemplo. Imagina que aqui tem uma média para ficar melhor ainda. Então, aqui é uma região interessante. Eu não estou marcando as duas últimas velas, mas eu estou marcando região que está mais próximo do preço atual, entende? O que vai definir agora a minha tomada de decisão? Lá em M1, para ver se está a favor da tendência, não está mais. Parece que, na verdade, ele nem perdeu ainda, né? O último topo válido. Mas se ele tivesse revertido a tendência, já ia ignorar essa operação de venda aqui. Então, a primeira coisa que eu sempre faço é jogar para M1, identificar a tendência predominante, para aí sim aplicar e seguir dentro dos meus filtros e gatilhos, tá bom? Mas o que você tem sempre que levar em consideração é priorizar esses pavios de M5 que estão mais alinhados, próximos ali ao preço atual, sempre 2 pavios de M5 ou mais, nunca um pavio sozinho, tá bom?
Sexta pergunta, Natália, ela perguntou assim. Pincelada nas marcações. Boa, Nath. Vamos lá. Então, você pode marcar de duas formas, como eu ensinei nas últimas aulas. Se você tem uma tendência, por exemplo, aqui em M1, eu vou imaginar que eu tenho uma tendência de baixa. Exemplo, tá, gente? Ele está revertendo, mas não reverteu ainda. Imaginem que aqui eu tenho uma tendência de baixa muito clara em M1. Em M5, eu posso marcar 2 ou mais pavios, tá? Por exemplo, aqui. Desculpa, gente. Peraí. Em M5, eu posso marcar 2 ou mais pavios, como tá aqui, tá? Se estiver a favor da tendência, eu não preciso necessariamente de ter as médias móveis. Lembrando que se tiver as médias móveis é mais assertivo ainda. Mas se você for um trader que quer arriscar um pouquinho mais, você até pode considerar aqui se chegar dentro dos filtros e gatilhos e o movimento estiver legal. Agora, se você não quer cogitar esse cenário e quer operar apenas onde tem as médias, então o que você vai fazer? Você vai procurar em M5, tá? Sempre com gráfico em M5, quais os pares onde você tem ali 2 ou mais pavios de M5 confluindo com as médias. Vamos fazer junto aqui para a gente poder aprender ainda mais? Aqui, ó, por exemplo, eu tô com esse par aqui aberto, onde eu tenho 2 pavios lindos de M5 confluindo com as médias, tá vendo? Esse aqui é um padrão interessante, então sempre vou jogar para M5 primeiro e vou identificar onde eu tenho 2 ou mais pavios de M5 confluindo com as médias. Aqui eu já identifiquei o interessante, venho aqui em linha horizontal e marco. Marquei aqui, eu sempre vou pegar uma média de onde eu tenho ali o pavio com as médias. As médias não tocaram ainda, tá? Tocaram só nesse pavio de baixo, mas já já elas vão tocar. A partir do momento que eu marquei em M5, o que eu faço agora? Eu jogo para M1. E aí em M1 eu vou verificar se faz sentido também marcar uma LTA. Depois que eu marquei em M1, eu posso marcar aqui a linha de tendência. Ó, aqui não tá muito bonito para marcar a linha de tendência não, mas dá para marcar. Marquei lá em M1, aí eu vou identificar o quê? Qual que é a tendência predominante? Estou aqui em M1, a tendência é de alta, a operação que eu quero fazer aqui é uma operação de compra. Eu posso pegar essa entrada agora que está acontecendo? Não. Por quê? Porque a vela de M5 está revertendo, totalmente fora dos nossos filtros. Então, por mais que seja uma região boa, eu não vou entrar. Então, marquei aqui, eu posso colocar essa linha em rosa, a cor você que define, eu gosto de colocar em rosa, porque para eu saber que aquela região é uma zona de confluência. E aqui está marcado. Então, eu sei que eu tenho o que aqui? Eu tenho uma tendência predominante de alta, eu tenho uma zona de suporte confluindo com médias de M5 mais retração de M5. Então, eu tenho uma região linda. O que vai definir agora a minha entrada? Se o preço vai chegar ali dentro dos meus filtros e gatilhos. Se chega dentro dos meus filtros e gatilhos, eu cogito uma entrada. Se não chega, essa região automaticamente é invalidada. Por exemplo, se agora a vela de M5 terminar rompendo, eu já não quero mais essa operação, essa região, tá? Então, basicamente, é assim que você vai marcar. Joga para M5, identifica 2 ou mais pavios de M5 que estejam confluindo com as médias, depois joga para M1 para identificar a tendência predominante e marca, projeta sua LTA ou LTB, sempre no time que você vai operar, tá bom? Beleza. Sétima pergunta. As médias precisam estar a favor em M1 também? Ótima pergunta, Nath. Sim e não. Porque assim, turma, lembra que eu falei que cada pessoa é de um perfil, cada pessoa está disposta a correr um risco a mais do que outra. Então, tudo isso é muito pessoal. Por exemplo, se eu tenho um cenário todo ao meu favor, tenho várias confluências em M5, tenho médias móveis em M5, e talvez a média lá em M1 cruzou, cara, eu não vou deixar de pegar essa entrada, porque as médias em M1 não estão confluindo, entende? Vamos ver se vai dar uma entradinha aqui pra gente? Opa! Será? Vamos ver. Ó, pessoal, se tocar, eu vou entrar nessa operação. Aqui para a próxima vela, se tocar com mais de 30 segundos. Se tocar com menos de 30 segundos, se tocar com mais, eu já selecionei aqui a segunda caixinha. Se tocar com menos de 30, eu vou de primeira caixinha. Ó, eu já fico com o dedinho esperto aqui, ó. Se tocar com menos de 30, vou esperar ele esticar mais um pouquinho. Vamos ver se ele vem. Ó, onde estão as médias? Estão aqui embaixo. Ó, já tocou ali. Ó. Vocês viram que ele tocou com menos de 30 segundos?
tocou com menos de 30, tá vendo? Então, como ele tocou com menos de 30, eu automaticamente não precisei vir aqui e selecionar a segunda caixinha. Por quê? Porque ele tocou com menos de 30. Então, quando ele toca com menos de 30, o tempo da corretora, ele fica automaticamente ajustado para a operação finalizar na próxima vela, entendeu? Se ele toca com mais de 30 e você não faz isso, a sua operação vai finalizar na mesma vela. Então, muitas vezes a chance de romper é grande, às vezes ela pode terminar com o corpo cheio, entende? Às vezes ela pode dar um gap e não respeitar a tua análise. Então, por isso que a hora de clicar aqui e selecionar essa caixinha é muito importante. É uma certa agilidade que você tem que ter mesmo. Por isso que eu falo que quem quer operar M1, é importante ter um certo tempo de tela, ter um pouco mais de experiência, para você realmente poder fazer as coisas do jeito certo, porque qualquer errinho, qualquer detalhe pode influenciar no seu resultado. Então, o que vocês viram aqui, pessoal? Nós tínhamos 3 pavios lindos de M5, confluindo com as médias, tudo perfeito. Cara, a primeira vela de M1 veio tocar, eu não hesitei. Olha que operação linda. Linda, linda. Primeira vela veio dentro dos filtros e gatilhos, confluindo com a LTA. Entrei sem hesitar. E vocês viram que ela tocou jamais para o final da vida dela. Mas como eu tinha todo o cenário a meu favor, cara, eu não tive medo de entrar. Agora, se fosse a segunda vela tocando, eu poderia ficar um pouco mais preocupado. Então, assim, existem cenários e cenários. Existem traders e traders, né? Tudo vai depender do todo. Mas, cara, é muito assertivo, seguindo tudo que eu ensino, tá? Olha que região linda, gente. Outra trem bonito, né? E é bom quando a gente faz na prática, porque a gente consegue ver realmente as coisas acontecerem. 8ª pergunta. Por exemplo, aqui de novo explicando, só para fechar a pergunta da Nath, ela colocou assim: aqui as médias em M1 elas tinham cruzado, vocês viram? Após uma forte tendência, então o preço podia muito bem reverter. Só que em M1, pessoal, eu particularmente não considero muito o movimento das médias. Se você quiser fazer por sua conta, que você quer ser mais cuidadoso, mais cauteloso ainda, tudo bem, tá? Mas cuidado também para você não colocar muitos filtros e acabar não conseguindo fazer operação nenhuma, porque eu conheço pessoas que ficam horas e horas e horas na frente do gráfico e não conseguem fazer nenhuma operação, porque coloca tanto filtro que ela tem medo de clicar. Então, cara, entenda uma coisa, uma hora você vai ter que correr risco, até porque a gente está numa profissão de correr risco. Se você ficar sempre procurando a operação perfeita, muitas vezes ela não vai acontecer, tá bom? Então, vamos lá. 8ª pergunta. Cássio, posso aplicar em M5 também? Sim e não. Basicamente, o Price Action no geral, todas as estratégias que eu ensino aqui no canal, elas são aplicáveis tanto para M1 quanto para M5, tá? Só que para operar M5, tem alguns detalhes a mais que você precisa levar em consideração. Por isso, né, que atendendo a pedidos da galera de M5, vem aí a minissérie Expert em M5, mas não vai ser agora, porque antes de entregar essa minissérie para vocês, eu tenho uma outra coisa muito legal para soltar aqui no canal, de acordo com o meu cronograma aqui de postagens, mas essa minissérie Expert em M5 vai sair também, não vou deixar a galera de M5 na mão, então fique em paz que vai dar certo, na hora certa ela vai chegar, tá bom? Então, pode aplicar, mas tem que entender dos detalhes dos filtros e gatilhos de M5, e se você não tem expertise nisso, não recomendo, tá bom? Mas dá para fazer se você sabe dos filtros e gatilhos. Nona pergunta. Preciso analisar as velas anteriores? Ótima pergunta, Marlon. O Marlon perguntou porque lá em M5, por exemplo, se eu quero pegar uma operação, imagina que eu tenho aqui uma resistência de H1, eu quero pegar uma venda aqui nessa resistência. Um dos filtros que eu sempre vou analisar é se as duas velas anteriores, tem que ter M5, né? Tô em M1, peraí. Imagina que eu quero pegar uma operação aqui nessa resistência, né? E aí, um dos filtros que eu vou analisar em M5 é se as duas velas anteriores estão retraindo. E qual que é o movimento que elas estão fazendo para eu poder saber se pego aquela operação ou não. Em M1, eu, Ana, não aplico isso, tá, gente? Então, eu não costumo muito olhar para o movimento das velas anteriores em M1, tá? Se eu estou em M1 aqui, por exemplo, eu quero pegar uma operação aqui nessa resistência. Eu não costumo olhar para o movimento das velas anteriores para fazer as minhas operações, a não ser que esteja com uma força contrária muito grande. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero pegar uma operação aqui, e aí eu tenho aqui, ó, eu quero pegar uma venda nessa resistência, deixa eu pegar um quadradinho aqui. Eu quero pegar uma venda nessa resistência, aí eu tô com várias velas de alta de M1 fazendo isso aqui, ó.
Pô, eu não vou pegar uma vendendo essa resistência. Faz sentido? Não. Força compradora tá vindo aqui com tudo, ainda mais se elas estiverem assim, ó, com força de algo. Tá vendo? Eu não vou pegar. Agora, se eu tô aqui operando, não tem esse fluxo de velas da mesma cor contra a minha operação, para mim é independente o que as duas velas ou velas anteriores fizeram, tá? Eu só observo e só evito operações quando as duas velas, as 3, 4 velas anteriores estão com muita força contrária à operação que eu quero fazer, tá bom? Então, se elas têm pavios ou não, se elas não têm, para mim pouco importa. O que importa para mim é se na região de entrada o preço vai chegar dentro dos meus filtros e gatilhos. Se apeguem no que eu ensinei aqui na minissérie, que vocês vão ficar bem demais. E 10ª pergunta da Dalila, ela perguntou assim: posso apertar o botão antes de tocar na marcação? Dá? Então, sim e não. Porque assim, o que você precisa entender? As nossas médias, elas são móveis. Tá? Então, como elas são móveis, elas mudam o tempo inteiro. Vocês viram que nessa entrada que eu fiz, na outra entrada que eu fiz também aqui quando a gente estava operando ao vivo, eu peguei às vezes a operação um pouquinho antes de tocar na linha, mas por quê? Porque as médias tinham andado. Entende? Porque o preço ele tende a tocar na média e respeitar muito. E às vezes, quando as médias andam, ele nem consegue chegar na marcação para poder reverter. Ele reverte antes porque ele toca na média antes, entende? Então, o que você precisa entender? O tempo inteiro você vai ter que jogar para M5 para observar onde as médias estão. Porque se o preço vier a tocar e as médias estão um pouquinho acima ou abaixo da tua marcação, possivelmente o preço vai tocar nessas médias e vai reverter. Mas se tiver muito diferente da tua marcação, espera tocar na marcação que é mais seguro. No geral, é sempre melhor você esperar tocar exatamente na marcação para poder entrar. Apenas em poucos casos, quando o movimento é muito bom, quando o cenário está favorável, quando é a primeira vela e o preço está, às vezes, a média, por exemplo, vamos imaginar que a marcação está aqui e a média tá aqui, ó. Imagina que a marcação tá aqui e a média tá aqui. Cara, se o preço vier aqui, um movimento lindo, primeira vela de M1, tudo maravilhoso, blá, 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 cara, eu vou entrar. Por quê? A média tá muito perto da minha marcação, entende? Agora, a pessoa quer, a marcação tá aqui, a média tá aqui, a pessoa quer pegar aqui em cima. Não pega. Espera ele tocar mais perto da marcação para você pegar, entendeu? Porque a tendência é ele sim, reverter na média, mas se ele estiver com região muito forte, igual ele tem aqui essa região muito boa, é que ele venha também reverter na região. Então é importante você ter essa noção aí para não ficar pegando operação muito longe da sua marcação. É no máximo tipo um fio de cabelo, um mini milímetro ali perto que você pode considerar, se as médias estiverem um pouco que não estiverem exatamente no teu ponto de entrada, tá bom? Bom, essas foram as 10 perguntas escolhidas para responder as dúvidas da minissérie Expert em M1. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha clareado ainda mais aí na tua cabecinha sobre esse conteúdo. Se você não viu essas aulas, volte algumas casas aqui e assista. E hoje nós encerramos e nos despedimos com chave de ouro desse conteúdo Expert em M1 temporariamente. Logo, logo terá mais conteúdo aqui de M1 também, vai vir de M5 também. E calma que tem mais novidades vindo aqui pro canal também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o teu like, de deixar o seu comentário. E se você não gostou também, deixa para que eu saiba também o que eu preciso melhorar e a gente continue evoluindo cada vez mais aqui juntos, tá bom? Beijo no coração, gratiluz e até o próximo vídeo. Fui!